Muito bem, meus programadores preferidos. Agora que vocês já viram a aula teórica, vamos desafiar essa mente. Afinal, o que não te desafia, não te transforma. Nosso primeiro exercício de estrutura condicional, nós temos que uma equação de segundo grau. Muito bem. O delta de uma equação de segundo grau é calculado pelo b² menos 4ac. E, se o delta for maior que zero, a gente sabe que a equação tem duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, temos uma única raiz repetida. E se o delta for menor que zero, há duas raízes complexas. Então, eu quero que elaborem um programa para verificar quantas raízes essa equação tem e, para isso, nós vamos precisar testar o delta. Muito bem, nós temos três respostas possíveis: o delta maior que zero, o delta igual a zero ou o delta menor que zero. Se nós temos três respostas, eu vou precisar fazer quantas perguntas? Isso mesmo, duas perguntas. Se eu vou precisar fazer duas perguntas, a primeira pergunta vai ficar no if, a segunda pergunta vai ficar no else if e a última resposta vai ficar no else. Eu não vou precisar fazer a última pergunta. Muito bem, mãos à obra. Aqui eu já tenho a resposta, espero que vocês tenham feito corretamente. Primeiro eu usei um DISP apenas para mostrar uma instrução na tela. Este programa informa o usuário se uma equação tem duas raízes complexas, duas raízes reais idênticas ou duas raízes distintas reais. Solicito os três coeficientes da equação, a, b e c. E faço o meu teste. If b² menos 4ac menor que zero, eu mostro na tela. Esta equação tem duas raízes complexas. Else if b² menos 4ac igual a zero, DISP. Esta equação tem duas raízes reais idênticas. Else, DISP. Essa equação tem duas raízes reais distintas. End. Então, essa estrutura tem um if, um else if, um else e um end. Eu posso fechar com end if ou com end. Não esqueçam de dar o parágrafo para os comandos que estão dentro do bloco if. Isso é uma boa prática de programação. Salvei o meu programa com o nome de raízes.m e vou executar agora no Octave. Então, já estou aqui no Octave, copiei meu programa, ele chama raízes.m, vou executar o meu programa. Ele vai solicitar os coeficientes, eu vou informar três números e ele vai falar: essa equação tem duas raízes complexas. Muito bem, agora no exercício 2, eu quero que vocês façam o programa para calcular a equação de segundo grau. Desta vez agora, eu preciso calcular o delta e guardá-lo em uma variável. Vejam aí o programa já pronto. Todas essas linhas são apenas comentários para documentar o meu programa. Então, eu falo, este é um programa que resolve as raízes da equação quadrática, o nome do meu programa. Como o Octave não tem declaração de variáveis, eu explico as minhas variáveis aqui, né? A é o coeficiente, B, C é a constante, delta é o delta da equação. É uma boa prática de programação você documentar bem o seu programa para depois poder entender melhor daqui a um tempo, quando precisar dar manutenção, ou um outro programador entender o seu programa. Muito bem. Agora, vou começar o meu programa. Solicito o coeficiente A, B, a constante C, calculo meu delta.
delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. De acordo com o valor do delta, eu vou fazer o cálculo das raízes. If delta maior que zero, calculo x1 menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a. x2 menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. DISP, esta equação tem duas raízes reais e mostro as duas raízes que eu acabei de calcular, com todas as casas decimais, porque eu usei o %f. Else if delta igual a zero, eu tenho duas raízes reais idênticas, então eu calculo aqui x1 é igual a menos b sobre 2a, porque o delta é zero, então eu não tenho raiz quadrada de delta. E aí eu mostro a raiz que eu acabei de calcular. Por último, sobrou, no caso que o delta for negativo, eu tenho duas raízes complexas. Então, a parte real eu calculo por menos b sobre 2a, e a parte imaginária é a raiz quadrada do valor absoluto de delta dividido por 2a. Essa equação tem duas raízes complexas, e aí eu mostro as duas raízes. Vamos rodar no Octave? Muito bem. Então, eu já estou aqui, copiei o meu programa para o editor, salvei o programa como equação.m e vou executar a minha equação. Vou colocar 3 valores e ele vai me calcular as duas raízes complexas que eu tenho nessa equação. Gostaram? Bacana, né? Espero que vocês tenham acertado. Até a próxima!